Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de março de 2019. Vamos dar início à nossa nona aula de discursiva, Direito Empresarial. Então, nós já sabemos quem são as pessoas jurídicas, né? Quem são as pessoas jurídicas de direito privado, lá no artigo 44 do Código Civil. Essas pessoas, quem são? Nós já sabemos, são as associações, são as sociedades, são as fundações, são as organizações religiosas, são os partidos políticos e são as hereres. Então, a sociedade, ela apresenta uma distinção, ela se distingue das associações. Então, eu vou me utilizar aqui de uma classificação porque tanto essas associações e tanto as associações e as sociedades, elas são classificadas como corporações. O que significa ser corporação? Significa ser um agrupamento de pessoas. Simplesmente isso. Corporação é agrupamento de pessoas. Agrupamento de pessoas. Acho que vou ter que trocar aqui o Unicode. Então, as corporações são agrupamento de pessoas. Agrupamento de pessoas, então, podem ser associações e podem ser sociedades. As sociedades, por sua vez, elas podem ser, a depender da atividade que estas sociedades exercem, elas podem ser sociedades simples, que são não empresárias, ou então elas podem ser sociedades empresárias, que exercem uma atividade empresarial. Nós vimos que nós temos, então, um empresário, uma pessoa natural, que é um empresário individual. E nós temos duas pessoas jurídicas. Uma que são as sociedades e a outra que são as hereres. Nós sabemos disso. Nós vimos aquelas estruturas do nome. Vamos nos utilizar daquela estrutura do nome para nós nos lembrarmos qual a forma que podem adotar as sociedades empresárias. Então, eu tenho um indivíduo, o indivíduo está com um colete, é coletivo, sociedade nome coletivo. E no bolso ele tem uma comanda pequena, uma comandita simples. Então, vamos começar do lado de cá. Do lado de cá, então, é sociedade nome coletivo. Em nome coletivo. Comandita simples, portanto, também é sociedade em comandita simples. E nós vimos que, se é em sociedade nome coletivo e sociedade em comandita simples, elas vão adotar como nome empresarial a firma. Se é o empresário individual, obviamente, não é sociedade empresária. O empresário individual também é um indivíduo. Ele vai adotar a firma. E a firma do individual é a firma individual. A firma da sociedade é a firma social. E nós sabemos que essas duas figuras aqui, elas ostentam um sócio com responsabilidade limitada. Isso tudo está naquele nosso quadro. Depois, nós temos duas sociedades aqui.
Nós temos a cooperativa e nós temos a sociedade por ações. As sociedades por ações e as cooperativas, elas vão ter por nome empresarial a denominação, correto? E qual que é a diferença de um e de outro? Nós já sabemos. A denominação é qualquer expressão linguística com, obrigatoriamente, a indicação da atividade. A firma é um nome dos sócios com facultativamente a atividade. Sociedade cooperativa, nós sabemos que ela é uma sociedade simples, ela não é uma sociedade empresarial. Então, a outra forma que pode ser adotada, qual é? É a sociedade anônima. Isso aqui é importante, vocês são obrigados a saber as 5. E do lado de cá eu tenho uma lata, que é a sociedade limitada. Dentro da lata eu tenho uma comanda. E essa comanda, por sua vez, é a comanda por ações. Comandita por ações. Então, nós temos a sociedade limitada. E eu tenho a sociedade comandita por ações. E essas figuras, a limitada, a comandita por ações, firma ou denominação, do lado de cá. Essas são as figuras. A Ireli vai entrar aqui? Não, porque a Ireli ela não é sociedade. Por quê? O que eu tenho no artigo 44? Eu tenho associações, eu tenho sociedades, eu tenho Ireli. A Ireli, ela não é um tipo de sociedade, ela é uma pessoa jurídica de direito próprio que tem uma natureza jurídica própria, distinta da sociedade. É uma pessoa jurídica de direito privado, na verdade. É uma pessoa jurídica de direito privado. A estrutura das sociedades empresárias, que são essas 5 possíveis, são só estas. São só estas. ME e EPP, eu posso tanto para EI, para sociedade, para ELI. É qualificativo. E o MEI? O MEI é só para EI. Nós vimos isso aí no nosso livro, correto? Então, nós temos as corporações. Quem são as corporações? Agrupamento de pessoas. As corporações, elas são classificadas em corporações como contraponto às fundações, que é a personificação do patrimônio. Se eu tenho de um lado as corporações, do outro eu vou ter as fundações. Né? As corporações, agrupamento de pessoas. Isso é importante para uma prova discursiva dos senhores. Vocês poderem, de uma forma muito organizada, os senhores discorrerem sobre os temas, né? Sobre as características. Isso vai mostrar que os senhores estão sabendo dividir exatamente cada um dos tipos. E agrupamento de pessoas, o nome disso, se é pessoas, personário. E é uma universalidade de pessoas. Então, o nome que nós vamos atribuir a esse agrupamento de pessoas é universitas personarum, que vai se distinguir as corporações das fundações. Agrupamento de bens. Agrupamento de bens. O que seria esse agrupamento de bens? Universitas bonorum, né? Então,
nós temos corporações e nós temos fundações. Agora, vamos falar aqui umas características comuns, né? Umas características comuns entre essas figuras, né? Porque aqui o que nos interessa são as sociedades. As sociedades que podem ser sociedades simples ou sociedades empresárias. O que nos interessa mais ainda são as sociedades empresárias, cujo objeto seja a atividade empresarial. Quais os tipos que elas podem adotar? Os 5 tipos. E a sociedade simples, que não é a sociedade empresarial, ela pode adotar qualquer um desses tipos, exceto o tipo da sociedade anônima. Então, eu posso ter uma sociedade em nome coletivo simples. Eu posso ter uma sociedade em comandita simples, simples. Eu posso ter uma sociedade limitada simples. Eu posso ter uma sociedade em comandita por ações que é simples. Quando eu adiciono a palavra simples, o qualificativo, a essa sociedade, eu estou a dizer que a atividade dessa sociedade não é empresarial. Mas eu ainda posso criar para a sociedade simples, eu ainda posso criar um novo tipo de sociedade, um tipo atípico, não esteja descrito. Mas para a empresária, só esse tipo. Só esse tipo. A Ireli? Não, Ireli não é sequer sociedade. A Ireli é uma pessoa jurídica de direito privado. É uma pessoa jurídica, não é uma sociedade. As sociedades são essas, são as empresárias e são as não empresárias. Então, ele já começa a se situar bem. Só vou passar um quadro aqui que eu acho importante para vocês, diferença entre a sociedade e as associações. Onde está meu celular? Vou tirar a foto. As sociedades e as associações, elas têm pontos em comuns. Sociedades e associações. O primeiro essa característica comum a ambas, é de que ambas são agrupamentos de pessoas. Portanto, ambas são universitas personal. Se elas são agrupamento de pessoas, prevalece as pessoas, correto? Prevalece as pessoas. Ao contrário das fundações, em que prevalece o bem. Os bens aqui têm função instrumental apenas. Então, eu vou agora apagar essa parte. E vou colocando aqui características comuns entre as associações e as sociedades. Porque já vamos lá para a nossa... Isso tudo é importante. Então, pessoas. Os bens são instrumentais. Universalidade de pessoas. Universitas personal. Sociedades. Vou colocar aqui. Fins econômicos. Isso é muito importante. Por quê, pessoal? Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Que a gente faz essa associação inconsciente. Isso é muito interessante. Associações inconscientes que nós fazemos, e essas associações inconscientes que nós fazemos, elas nos trazem muitos prejuízos. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. As associações, fins não econômicos.
Qual o exemplo? Por que eu estou falando isso? Porque nós tendemos, eu acho isso, eu observo isso, que em geral as pessoas, inclusive eu também fazia isso, não sei vocês, mas confundíamos uma associação inconsciente entre econômico igual empresarial. A gente tende a fazer isso, essa associação, isso é falso. O econômico não é empresarial, não tem relação. Por quê? Eu posso ter uma finalidade econômica com uma atividade simples, né, Lorena? Com uma atividade simples. E se a gente for parar para observar quais seriam as outras associações que nós estamos a fazer inconscientemente, que são associações equivocadas. As associações econômicas com fins econômicos, elas podem ser empresariais, não empresariais, como empresárias. Elas podem ser simples, como elas podem ser empresárias. A associação, ela não tem fim econômico, enquanto as sociedades que estamos estudando agora, elas possuem fins econômicos, sim. Isso tudo aí é importante que nós saibamos para caminharmos melhor quando formos tratar cada uma das específicas. Essas possuem fim econômico? Sim. Ela é empresarial? Também. Fim econômico? Também. Todas. E são empresariais? Também. Nas corporações, os fins podem ser alterados, o que não ocorre na fundação. A fundação, os fins não podem ser alterados. E, por fim, o ato constitutivo é elaborado inter vivos, por instrumento público ou instrumento particular. Causa mortes? Não. Causa mortes é a fundação. A fundação. A fundação pode ser inter vivos? Pode. Então, a fundação pode ser inter vivos ou causa mortes. Este caso específico das corporações, só inter vivos, por instrumento público e particular. E a fundação, por instrumento público ou testamento. Então, nós já vimos aqui, eu vou constituir as minhas corporações, sociedades, a minha sociedade empresária, inclusive, que é o que eu estou tratando agora, por um ato constitutivo elaborado inter vivos, instrumento público, instrumento particular, ou instrumento particular. E a fundação, instrumento público, ou testamento, inter vivos ou causa mortis. O celular está carregando? Vamos continuar com ele carregando aqui. Agora, vamos já, aproveitando o gancho, esse esquema aqui, eu acho que ficou bom. Você sempre tem que lembrar aí dos esquemas, colocando aí na frente na parede de vocês. Agora vamos fazer um quadro comparando as associações das sociedades.
Eu acho que a gente confunde também associações com sociedades. A gente às vezes usa isso meio com sinônimo, meio como sinônimo. Eu acho. Não, mas elas são bem distintas. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui primeiro associações, sociedades. As associações, então, não têm finalidade econômica. Não finalidade econômica. Finalidade econômica. As sociedades, por sua vez, vão ter finalidade econômica. As associações não têm finalidade econômica. As sociedades têm finalidade econômica. Como chama o ato constitutivo intervivos? Como falei, intervivos por instrumento público ou instrumento particular. O ato constitutivo das associações é o estatuto. É o tatu. E o ato constitutivo das sociedades é o contrato social. Contrato social. Na sociedade, há entre os sócios direitos e obrigações recíprocos. Direitos, obrigações recíprocos entre os sócios. Já nas associações, não há obrigações recíprocas. Não há obrigações recíprocas entre os associados. Então, não possuem as associações finalidade econômica, o estatuto é o ato constitutivo e não há entre os associados obrigações recíprocas, direitos e obrigações. Obrigações, direitos. Por outro lado, as sociedades com finalidade econômica, ato constitutivo é o trator, e o direito e obrigações recíprocos entre os sócios. Agora, já que nós estamos tratando agora das sociedades, eu vou passar com os senhores pelo Código Civil para nós observarmos a estrutura que foi adotada pelo nosso Código. Como foi essa estrutura? Vamos lá? Nós tivemos lá no livro 2, por favor, todo mundo lá no livro 2. Nós vamos ter empresário individual, depois nós vamos ter EIRELI, depois nós vamos ter sociedades, correto? Essas sociedades, elas vão ser sociedades não personificadas, que é a incomum. A incomum é a que está em formação. Vocês se lembram disso? Vamos usar agora essa regra. A incomum é a que está em formação. Então, nós vamos ter a sociedade em comum e nós vamos ter
A em conta de participação, correto? Ok, até aí tudo bem. Até aí tudo bem, em conta de participação. Depois nós vamos ter outras sociedades explícitas. Como está estruturado isso? A primeira parte da sociedade, vamos ter disposições gerais a respeito de todas as sociedades. Então, eu vou apagar aqui. Já mandei a foto para vocês. Já não nos interessa mais saber essa associação, porque já estamos reduzindo o nosso estudo, especificando o nosso estudo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho que apagar também. Como está o nosso código? Disposições gerais das sociedades, correto? Sociedades. Então, aqui nós vamos ter as disposições gerais que vão se iniciar em 981. Depois disso, nós vamos ter uma subclassificação, né? Essas aqui, vamos ter uma classificação das não personificadas, para incluir aqui a comum e a sociedade em comum e a conta de participação. E uma outra classificação que vão abranger essas duas. Se essa é não personificada, essas duas simples e empresárias, a sociedade ela vai ser não personificada e, portanto, a não personificada será comum em conta de participação, ou ela vai ser personificada, e aí ela vai ser ou simples ou empresária. Vamos fazer isso para a gente observar a estrutura, nós observarmos como que o Código Civil tratou disso. Sociedade personificada, não personificada. Sociedade em comum, artigo 986. Estamos todos juntos? Seguindo? Sociedade em conta, 991. Vou até colocar aqui. Início, 986, 991. Depois, a personificada. A sociedade personificada simples, que não empresária, embora essa sociedade venha sendo tratada no direito de empresa, que eu falei com vocês da outra vez. Provavelmente, quando foram organizar esse código, eles tiveram uma dúvida cruel. Vamos colocar a sociedade simples nas disposições da parte geral, juntamente com as associações, as fundações e, obviamente, sociedade simples, ou vamos deixar para colocar todas as sociedades juntas? E aí eles decidiram, acharam que ficaria mais bem organizado,
deixarem as sociedades aqui na parte do direito de empresa. Porque se os senhores observarem, lá na parte das pessoas jurídicas, da parte geral, nós temos o quê? Nós temos uma disposição geral, nós temos fundações e nós temos associações. Se lembram? Lá na parte geral. E a gente não tem sociedades ali. Nós não temos sociedades ali, tratadas num ponto específico. As pessoas, disposições gerais, artigo 40 e seguintes, associações 53 e seguintes, fundações 62 e seguintes, e termina no artigo 70, que começa a tratar do domicílio. Agora, nós já vimos que essa sociedade personificada simples não empresária, ela está sendo tratada juntamente no direito da empresa, mas por questões estruturais apenas. Vamos para o artigo 991, conta de participação. Simples, 997. 997. Sociedade simples, 997. 997. A divisão entre simples e empresária, ela atende, ela segue uma regra. Qual regra? A regra é a atividade. Se a sociedade ela exerce uma atividade, ela pode vir a ser simples ou empresária. Essa é a regra. Se ela exerce qual atividade? Se ela exerce a atividade empresária. Portanto, se ela exerce a atividade empresária, ela vai ser uma sociedade empresária. E se ela não exerce atividade empresária, ela vai ser uma sociedade simples. Mas essa regra é absoluta? Não. Por quê? Independentemente da atividade, há algumas figuras que serão simples ou empresária por disposição legal. E quais seriam essas duas exceções? A cooperativa e a sociedade anônima. A cooperativa, independentemente do objeto, da atividade que ela vier a exercer, ela vai ser sociedade simples. Correto? E a anônima? A anônima, independentemente da atividade que ela vier a exercer, ela vai ser empresária. Portanto, a sociedade ela vai ser definida em razão da atividade, regra geral, com a exceção daquilo que a lei falou, que vai ser simples, do que vai ser empresário, né? Simples, cooperativa, empresária, sociedade anônima. Já que eu estou falando cooperativa, sociedade empresária, registro aonde? Na junta, correto? Sociedade simples, regra geral, registro público, registro civil das pessoas jurídicas, correto? Então, cooperativa, sociedade simples, seria o registro do registro civil das pessoas jurídicas? Não. Na junta, correto? Empresarial. Sociedade simples. Então, nós temos aqui o contrato social. Vocês se lembram que qual é o ato constitutivo da sociedade? Era o trator, não era? Não era o trator? Da sociedade era o trator? Era o trator, sim. Eu falei isso. O ato constitutivo da sociedade é o contrato social. E da associação? Era o estatuto. Então, vamos lá. Então, na sociedade, a sociedade tinha um trator, então é um contrato social. A sociedade tinha um trator, e lá na associação tem um estatuto. Na associação tem um estatuto. Do contrato, estamos falando de sociedade simples, de ato constitutivo, estatuto ou contrato? A sociedade tem um trator. Contrato social, 997. Administração, relação com terceiros, resolução da sociedade em relação ao sócio
dissolução. Ok. Ok. Temos várias disposições a respeito do contrato, das regras, da dissolução, da administração. Sociedade em nome coletivo. Sociedade empresária. Aí, este é o ponto que eu acho que deveria ter havido uma divisão. Ele deveria, o código, ter colocado antes do capítulo 1, que ele fosse tratar, uma divisão falando assim, da sociedade simples. E depois ele falando da sociedade empresária. Ele colocou um capítulo para a sociedade simples, um capítulo para a sociedade não coletiva, um capítulo para essa, um capítulo para essa, um capítulo para essa, um capítulo para essa. Só que ele não colocou uma definição aqui no código, isso é doutrinário, para todas estas e para esta. De forma que quando nós fôssemos estudar, nós tivéssemos já visualmente essa divisão, coisa que não ocorre. Porque você está falando de sociedade, você está no direito de empresa, então você está falando de sociedade simples, empresária, sociedade não coletiva, como eu disse, é tudo farinha do mesmo saco. Não. O código nos induz a erro. Correto? Em nome coletivo, temos aqui, temos 1039. Artigo 1039. Em nome coletivo, 1039. Comandita simples. Comandita simples. 1045. O meu código acabou de cair um pedaço. Sociedade limitada. 1052. Limitada. Disposições, cotas, administração, conselho, deliberação, aumento ou redução de capital, redução, sociedade anônima. Vou colocar 1088. 1088. Comandita por ações, 1090. Por fim, uma outra que é a sociedade simples, que é uma cooperativa. Essa cooperativa é uma sociedade simples. A sociedade, ela tem a cooperativa, estatuto ou contrato? A sociedade tem um trator. A sociedade cooperativa tem um contrato social. Sociedade cooperativa, ela tem um contrato social. Ela é simples, porque ela é não empresária, mas o registro é na junta. Dez, 93. Olha como o código ele veio. Se ele tivesse colocado a disposição da sociedade anônima aqui, teria ficado melhor ainda. Firma. Essas duas aqui. Denominação.
e essa firma ou denominação. O próprio código ele já vem estruturando de forma que nos facilitasse na organização do nome empresarial. Agora vamos seguir aqui o nosso livro e vamos passar os pontos específicos. Eu vou tirar uma foto para vocês com o celular. Ficou muito fácil estudar, porque não quero estudar a sociedade, não quero. Por quê? Vamos estudar por partes. Vamos falar da comum e da conta de participação. Depois vamos falar da em nome coletivo com uma dita simples. Depois vamos falar da sociedade anônima, não, da sociedade como dita por ações cooperativa. A gente não precisa ler as disposições da simples e nem da limitada. A gente já vai ter estudado quase tudo. Quase tudo. Por quê? O que é mais extenso e denso são as disposições pertinentes à simples e à limitada. As outras são poucas disposições pertinentes a cada uma delas. E nós sabemos que essas duas, em nome do colete e da comandita simples, elas estavam aqui. Essas têm sócios com responsabilidade ilimitada. Tem um sócio com responsabilidade ilimitada. Então, eu vou tirar uma foto aqui. Sociedade. Quem celebra o contrato? Sociedade tem um trator. O contrato social. Então, nós sabemos que a sociedade é universitas personarum. Artigo 981. Vamos seguindo aí? Celebra um contrato, porque não é contrato, a sociedade não tem um trator. Qual é o ato constitutivo? Não é inter vivos, não pode ser um instrumento público ou instrumento particular ou escritura pública? Sim, sim, isso mesmo. Artigo 981, vamos lá? No final, coligadas, nacionais, estrangeiras, isso aí são qualificativos, né? São qualificativos, características, adjetivos dadas às sociedades. E aquela última parte, fusão, cisão, são formas de reunião ou de separação das sociedades. Não são outras sociedades, né? Porque as pessoas elas podem pensar assim, a sociedade coligada, sociedade personificada. Não faz sentido falar isso. Você está entendendo? Porque aquilo ali é um adjetivo dado a diversas sociedades. Da mesma forma que MEI, EPP e ME são qualificativos dados àquelas pessoas que exercem a atividade empresarial. Teoria geral do direito societário. Quem celebra? As pessoas, porque não é sociedade pessoas, não é universitas personarum, é o artigo 981. Sim. Celebra um contrato de sociedade das pessoas. Na associação, elas têm direitos, os associados têm direitos e deveres recíprocos? Não. E nas sociedades? Sim. Vocês se lembram? Eu fiz o quadro. Não é isso que está falando? E é essas pessoas que se obrigam reciprocamente, né, a contribuir, elas vão contribuir com bens ou com serviços para o exercício de uma atividade econômica. Empresarial, ela é empresarial. Aqui no quadro anterior, nós tínhamos, vocês se lembram aquela expressão? Econômica. Econômica. A simples, ela tem uma finalidade econômica, mas ela não é empresarial. As sociedades empresárias, elas têm uma finalidade econômica e empresarial.
E nós falamos que a diferença das sociedades é que elas têm uma finalidade econômica. Vocês se lembram do quadro? Esses quadros são muito importantes, porque esse quadro, na verdade, é uma forma de escrever diferente o que está aqui na própria lei. Não é uma criação doutrinária, distante, desapegada do Código Civil. Não é isso. É uma forma de organizar o conhecimento. Correto? Só que, por exemplo, na limitada, os sócios eles não podem contribuir com serviços. Temos exceções, mas a gente vai ver no tempo adequado. Ela tem uma finalidade, portanto, econômico, e elas buscam o lucro. Sim, finalidade econômica e buscam o lucro. Quando falamos de pessoas, nós temos que pensar o seguinte: elas sempre terão várias pessoas. Bem, a sociedade é uma criação legal. A gente usa, para melhor compreensão, dizer que é um agrupamento de pessoas. Mas, na verdade, é um agrupamento de pessoas a que a lei define como sociedade. Não é qualquer agrupamento, é um agrupamento de pessoas. Só que pode ser também que a lei vai definir como sociedade outras situações que não representam simplesmente um agrupamento de pessoas, meramente um agrupamento de pessoas. Por exemplo, há uma sociedade unipessoal, por mais paradoxal que isso possa parecer. Sim. Por quê? Porque isso aqui é lei. O que a lei falou que é sociedade, é sociedade. Ela tem como substrato as pessoas, mas como a lei ela pode tudo, ela vai dizer que em determinada situação o substrato será uma pessoa. Qual exemplo? A sociedade unipessoal do advogado e a subsidiária integral, que é uma empresa subsidiária, que é uma sociedade cujo único sócio é uma sociedade anônima. Vamos estruturar isso de uma melhor forma? Regra geral: pessoas, exceção, mais de uma. Pessoas. Pessoas. Mais de uma. Exceção, uma única pessoa. Subsidiária integral. É uma pessoa que eu tenho uma SA que é sócia de toda, que é o único sócio. Subsidiária integral. O exemplo primeiro e o exemplo segundo. Sociedade unipessoal advogados. Que é o caso da Lorena. Lorena, você é uma sociedade unipessoal de advogados. Essa matéria ela não é difícil, por incrível que pareça, mas parece ser monstruosa quando a gente estuda sem método e sem organização. Aí fica difícil. Mas quando você estuda com método e com organização, ela fica muito fácil. Não é isso? Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Já são 14h14.
Olá! E aí, tudo bem com vocês? Estamos bem, Mário? Tudo bem? Fernanda Lorena, tudo bem com você? Ok. Não vou apagar o quadro, não, porque pode ser que a gente precise de alguma informação. E aqui vamos passando, né? Classificação. Ó, eles mencionam. Pois não. Érica e Robson, tudo bem? A pergunta é extensiva a vocês também, porque vocês estão sempre tímidos, né? Mas espero que esteja tudo bem, né? Com eles também, né? 981. Você vai contribuir com bens ou com serviços. Exceção, alguns tipos não admitem contribuição em serviços. Sociedade limitada e também anônima. Limitada e anônima. E quando ela tem por objeto a realização de mais de uma atividade, de mais de um negócio determinado, ela pode ter, na verdade, ela pode ter a possibilidade de uma sociedade ter por objeto, a sociedade pode ter por objeto a realização de mais de um negócio, ou seja, um ou mais negócios, ou prazo determinado também, né? Exemplo, aqui tem prazo determinado, é sociedade de propósito específico. Sociedade de propósito específico é aquela que tem um prazo determinado, né? Um propósito específico. Não é novo tipo societário. Ó, eu sempre ficava, na época da faculdade, né? Quando o pessoal passava as classificações. Ah, obrigado, obrigado. A gente fica assim, muito inseguro, né? Eu era muito inseguro, continuo sendo, mas agora menos. Na minha época da faculdade, porque faltava. Eu acho que às vezes para aprender o direito você precisa de ter assim um pulso firme. Sabe, tudo aquilo depende. Isso me irrita um pouco. Depende. Não, algumas coisas são pulso firme. Por exemplo, quais são os tipos de sociedades, pequenas coisas como isso, por exemplo, sociedade empresária. Não que me irritava, que eu vou parar de usar essa expressão que eu estou usando muito, me deixava um pouco confuso. Ó, empresária é em nome coletivo, comandita simples, sociedade anônima, sociedade limitada, sociedade comandita por ações. Essas são as sociedades. Essas são as sociedades empresárias. Ponto final. Tudo mais que vier é qualificativo. Sociedade coligada é pessoa jurídica específica, é um tipo específico? Não é. Sociedade simples. A sociedade simples ela tem uma finalidade econômica, mas ela não é empresária. Por exemplo, é uma organização aí dos advogados, por exemplo, sociedade simples, ela não tem atividade. Sabe aquelas pessoas lá que quando a gente vai definir um empresário individual, a gente exclui aquelas que exercem atividade intelectual? Sabe quem são aquelas pessoas? São as que vão formar a sociedade simples. São os profissionais liberais. Então, o empresário exerce atividade empresária. Aqueles que não exercem atividade empresária, eles vão exercer, na verdade, uma sociedade simples. São os engenheiros, são os arquitetos, são os professores, quando não constitui elemento de empresa, são os advogados, são o que eles falam, profissionais liberais. Classificação. Nós já vimos as classificações. Estamos tratando, porque agora nós estamos estudando de forma organizada e vamos estudar seguindo o nosso livro. O nosso livro. Simples ou empresária? Essa classificação é relevante e nós já vimos essa classificação. Traço distintivo é o exercício da empresa. Atividade profissional, econômica, organizada, sociedade econômica, APEL,
Vocês se lembram da APEL? Atividade Profissional Econômica Organizada? A empresa. O que é a empresa? É a atividade. Muito obrigado, Érica. Atividade Profissional Empresária, PCBS, Produção e Circulação de Bens e Serviços. Essas frases assim a gente tem que decorar mesmo, porque vão perguntar isso para você na prova oral. E os senhores assim, eu já vejo que já estão na prova oral. Então é só decorar mesmo. PC. Sociedade empresária. Sociedade que tem por objeto social o exercício da empresa. Atividade econômica organizada para a produção, AEO, PC. Atividade profissional, faltou aqui no livro, né? Atividade profissional, econômica e organizada. Na página, no quadro que ele compara a sociedade empresária da sociedade simples. A sociedade simples tem um exercício de atividade econômica. Por quê? Porque são sociedades. Sociedades, elas não têm a finalidade econômica? Não têm o intuito de lucro? Não vão repartir os lucros? Sim. E elas não se diferem das associações? Sociedades simples, elas são econômicas. Elas têm finalidade de lucro, porque são sociedades. Elas não são uma mera associação de pessoas, né? Sociedade empresária. Sociedade empresária, então é fácil. Na junta, nós vimos isso. Na junta comercial. A junta, elas não tem a função executiva, enquanto o DREI, se lembram lá, que participam do CINREM, o DREI não tem a função normativa e fiscalizadora. A junta é uma atividade federal, exercida por um órgão estadual que se submete administrativamente ao Estado, à estrutura organizacional do Estado onde ela se encontra localizada, né? As juntas comerciais. Qual que é o nome dessa expressão? Vinculação híbrida, não é isso? Vinculação híbrida. Sociedade simples, por sua vez, a gente já pode aqui, puxando a sociedade não empresária, ela é simples, então vai ser no cartório. Registro no cartório. E empresarial? Registro na junta. Registro na junta. A sociedade empresarial eu vou registrar na junta. A cooperativa ela não é simples? É. E se ela é simples, ela vai ser aonde? No cartório? Não, na junta. Independentemente do objeto considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, a sociedade por ações é igual, é a mesma coisa. Quando eu disser sociedade por ações, eu estou a dizer sociedade anônima. Ela é sempre empresária. Por outro lado, a cooperativa é sempre sociedade simples. Então, simples e empresária depende do objeto, mas também da lei. Depende da lei e do objeto. Agora, há outras classificações importantes. Então, eu vou tirar mais uma foto aqui e vou mandar para vocês. E agora, mandei.
Ó, nessa semana que a gente está fazendo o estudo da sociedade, do direito de empresa, teoricamente, a primeira coisa que vocês deveriam estar fazendo quando os senhores acordam nessa semana do direito é colocar o áudio na velocidade e escutar todo o direito de empresa. Vocês vão fazer isso aí toda semana. Durante toda essa semana, porque nós estamos aqui falando, mas aí vocês também precisam memorizar, né? Então, se nós viermos a fazer esse estudo semanal aí, das nossas 8 semanas, vai ser difícil, porque a gente não vai ter esse tempo. Mas eu consigo, pelo menos, eu acho que 6 ou 6 semanas. Nem que a gente tenha que estudar família e sucessões numa semana só, para a gente encaixar em mais matérias. Porque é o seguinte, a gente tem que repetir. Repetir, repetir. Então, na hora que eu terminar a aula hoje, vocês vão repetir, vocês vão ler o código, vocês descansam um pouco, vocês vão ler o código, Se quiserem fazer os exercícios, já vão se adiantando, mas é importante que os senhores estudem lendo o código. Vamos ver outras classificações das sociedades empresárias? Classificações. Sociedade. Empresário. Vamos lá. Responsabilidade dos sócios. Quanto à responsabilidade do sócio. A responsabilidade do sócio, ela pode ser ilimitada. Vocês se lembram daqueles dois primeiros aqui? Era muito fácil. Esse quadro vai ser bom, viu? O indivíduo que tem um colete e que tem uma comanda simples. Um empresário seria individual, a responsabilidade dele é direta e ilimitada. Fria total. Por isso que hoje nós temos a IRELI. Você vai aportar vai constituir o capital no mínimo de 100 salários mínimos. E aí a responsabilidade vai ficar sendo limitada àquele valor. Ilimitada. O nome coletivo, sociedade em nome coletivo, e sociedade em comandita simples. Então, nós temos a responsabilidade do sócio limitado. O exemplo é em nome coletivo. Mas a outra também tem sócio de responsabilidade limitada, a comandita simples. Em nome coletivo. Limitada. Limitada. SA é limitada. E a mista? Existe uma mista. A sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Então, é porque na comandita simples nós temos um sócio com responsabilidade ilimitada e outro com responsabilidade limitada. A mesma coisa acontece com a comandita por ações. A mista é a comandita simples, ações. Comandita simples e comandita por ações. Constituição de solução. Constituição de solução. Ato constitutivo. A sociedade tem um trator, um contrato social. Lá na associação tem um estatuto. Tem um estatuto. As associações têm estatuto. Constituição contratuais e de solução. Elas podem ser contratuais. Vou citar o exemplo, é a limitada, claro, porque é uma sociedade. Ou elas podem ser através de um contrato, né, social. Aí aqui nós temos contrato social.
e dissolução pelo Código Civil. Código Civil. Regra geral, porque a sociedade anônima ela vai ter um ato de instituição, que é o estatuto social. Aqui ela já muda de figura. Aqui ela vai ter a associação, não tinha um estatuto. Aqui, na sociedade anônima, ela vai ter um estatuto social. Mas o nome disso é institucionais. As institucionais, por exemplo, é a SA. Se ela é institucional, a SA, ela vai ter a institucional, a SA, ela vai ter um estatuto social, um estatuto social e dissolução por 6.404 de 76. A última classificação é quanto à condição de alienação da participação societária, quanto à composição. Essa classificação não é muito boa, vamos pular essa classificação. Eu só vou deixar essas duas classificações aqui. Por quê? Porque ela confunde algumas coisas que não é bom para a gente confundir agora. Então a gente deixa para estudar na hora que a gente tiver com melhores fundamentos. Composição. Ela pode ser de pessoas, mas a gente sabe que as sociedades e associações são de pessoas ou de capital. Como assim, né? Composição. Mas vamos colocar aqui só e vamos tentar não confundir. Composição de pessoas, mas todas são de pessoas. Mas isso tem a respeito a outra, o contraponto a de capital. Vamos entender isso melhor. Intuito personae. O nome disso é intuito personae. Intuito pecuniae. Intuito pecuniae. A composição de pessoas, intuito personae, é de capital, intuito personal. Na de pessoas, nós temos afetos societários, mas todas temos, então não explica bem. De modo que as características pessoais dos sócios são determinantes para a formação do vínculo societário. A entrada de estranhos depende de anuência. É isso que é importante. Entrada de estranhos, anuência. Intuito pecuniae, livre entrada, livre entrada. Diz respeito, por isso que alguns autores chamam essa composição de condição de alienação da participação societária. Diz respeito às condições de alienação, participação societária. As condições de alienação da participação societária. Os tipos societários. Embora eu não tenha... Oi, pois não. Hoje intuito persone aí, o que está escrito? Entrada de estranhos com anuência. Abre. Vou tirar uma foto para vocês. Acho melhor vocês abrirem aí a foto do WhatsApp. Classificações, responsabilidade dos sócios, constituição de solução. As contratuais, elas são constituídas por um contrato social.
As institucionais, por um estatuto social. Se ela é contratual, a dissolução se dá nos termos do Código Civil. Se ela é institucional, a dissolução se dá nos termos da 6.404. A composição, na verdade, não é bem composição, mas diz respeito às condições de alienação da participação societária. Se ela é uma sociedade empresária de pessoas, intuito personae, para que entre pessoas estranhas é indispensável a anuência. A composição de capital, intuito pecuniae, você pode entrar livremente. Ela é de capital. De pessoas diz respeito à entrada, forma, condições de alienação da participação societária. Continuando aqui com o nosso estudo dirigido, né? A sociedade deve constituir-se segundo uns tipos regulados, no 1039 a 1092. A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Vocês se lembram que eu disse que as sociedades empresárias têm os tipos? E quais os tipos? 5 tipos. Vocês viram aí. Temos aí no nosso quadro. A sociedade empresária. Sociedade de nome coletivo, comandita simples, sociedade anônima, comandita por ações, sociedade limitada. São os tipos, os 5 tipos. E a simples pode se constituir conforme algum desses tipos. E se não se constituir conforme algum desses tipos, ela vai ser subordinada às regras específicas atinentes à sociedade simples. Então, vamos lá. Nome coletivo, comandita simples, limitada, anônima, comandita por ações. Se eu quero construir uma sociedade empresária, eu posso criar um novo tipo? Não. Eu só posso ter um desses tipos. E, por outro lado, eu não posso ter uma sociedade atípica, né? Agora, para a sociedade simples, não há um tipo societário específico. Eu posso adotar qualquer um daqueles tipos societários e ainda assim eu posso constituir uma outra sociedade, criar um novo tipo societário. E o nome disso vai ser uma sociedade atípica. E essa sociedade atípica, né, é chamada de sociedade simples pura. É aquela que não adota um tipo societário específico. Ela é sociedade típica pura. Então, quais são os tipos possíveis de serem adotados pela sociedade simples? Olha, ela pode adotar qualquer uma das comerciais e ela pode adotar uma ainda outra que não aquela. E quando ela faz isso, ela está adotando uma forma atípica. E essa forma atípica é chamada de pura. Sociedade pura, simples pura. Sociedade simples pura. A sociedade em conta de participação, nós vamos ver a sociedade em comum, ela é uma sociedade sim. Ela é uma sociedade sim, mas é uma sociedade que está em formação, correto? A sociedade irregular é aquela que tem um ato institutivo, vamos colocar dessa maneira, mas esse ato institutivo não foi apresentado a registro. E a sociedade de fato é aquela que sequer tem um ato constitutivo, né, ou ato institutivo. A sociedade, no 983, se os senhores estiverem acompanhando com a gente aqui, diz que
A sociedade em conta de participação não tem tipo específico, afinal de contas, a sociedade em conta de participação não é sociedade. Por isso que muitas pessoas criticam isso. Não é sociedade. Por isso que ele vai falando o seguinte: as sociedades típicas simples podem constituir-se de conformidade com um desses tipos e, não fazendo, subordinam-se às normas que lhes são próprias, que é aquelas normas pertinentes a uma sociedade que não tem um tipo específico, né? Que não tem um tipo específico, é a sociedade simples pura. Eu não vou aplicar essas regras à sociedade em conta de participação, afinal de contas, se não é sociedade, a cooperativa, que é sempre, cooperativa é simples, bem como as constantes leis especiais, que para o exercício de certa atividade impõem a constituição de sociedade segundo um determinado tipo. Ok. Por exemplo, as sociedades financeiras, né? As sociedades financeiras, elas sempre obrigatoriamente sociedades anônimas. Então, qual que vai ser a forma da sociedade? Então, nós sabemos disso. Essas regras elas não vão aplicar à sociedade em conta de participação. Inclusive, não pode ser levado a registro ato constitutivo delas. Elas não têm nome empresarial e elas, portanto, elas não vão se adequar a nenhuma dessas formas. As cooperativas, que são sempre sociedades simples, e aquelas outras que têm uma regra específica, por lei. Então, por exemplo, instituições financeiras, sempre sociedades anônimas. Os senhores se lembram daquela possibilidade da pessoa que exerce atividade rural? Nos outros casos, o empresário ele é obrigado, né? Mas se aquela pessoa que exerce atividade rural, ela quiser ser um empresário rural, ela tem a faculdade de se inscrever, correto? De se registrar como empresário rural. Isso também acontece para algumas sociedades rurais. Se aquela sociedade rural quiser ter a ela quiser que seja a ela atribuída a qualificação empresária, ela pode facultativamente pedir que se registrem os atos dessa sociedade rural, passando então a ser considerada, depois desse registro, que é facultativo, correto? E, portanto, é constitutivo, não é declaratório. E aí ela vai poder ser considerada sociedade empresária. 984. A sociedade que tem o objeto exercício de atividade própria de empresário rural, seja constituída ou transformada de algum dos tipos da sociedade empresária, nós já sabemos os 5 tipos, né? Quais são as sociedades. E com as formalidades, obviamente, do 968, inscrição com nome, nacionalidade, domicílio, etc. Ela pode requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis de sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos da sociedade empresária. Essa regra está para a sociedade empresária da mesma forma que a regra do 971, que é a do produtor rural que queira, né, um empresário individual, está para o empresário individual. O empresário individual, produtor rural, não, que tem a atividade rural, que exerce a atividade rural, e ele, se o objeto da sociedade for a atividade rural, ele tem a faculdade de se registrar na junta, né? Só sendo considerado uma sociedade empresária, por efeitos legais, quem opta por esse registro. Agora, a personalidade da pessoa jurídica. Essa parte é muito interessante. E nós vamos terminá-la agora. Pessoal, me dá só 4 minutinhos que eu tenho que receber uma pessoa aqui e já volto. Enquanto isso, vocês tomam uma água e aí eu já volto aqui só um minuto. Vamos voltando. Vamos voltando. E agora, nós vamos tratar... Deixa eu abaixar o quadro aqui, acho que está um pouco melhor. Um pouco melhor. Será que eu já tirei foto desse quadro? A composição.
desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou pedir aos senhores que abram o artigo 50, que eu vou mostrar o seguinte, do Código Civil. Artigo 50. Abuso. Como a gente vai escrever esse artigo agora? Esse artigo a gente vai escrever de uma maneira diferente. Como vai ser a maneira que nós vamos escrever esse artigo? Artigo 50. Artigo 50. Artigo 50 do Código Civil. Artigo 50, Código Civil. Como que a gente vai ler, escrever esse artigo? Abuso. Artigo 50. Vocês vão ler assim. O abuso da personalidade jurídica, abuso da personalidade. Abuso é gênero que compreende, é um gênero que compreende duas espécies. Quais espécies? Desvio, confusão. Abuso, desvio, confusão. Abuso, desvio, confusão. Desvio. Desvio de quê? A finalidade. Confusão de quê? Do patrimônio. Confusão patrimonial. Isso daqui a gente está dentro do nosso tema, e a gente está agora a tratar estamos a tratar da responsabilidade, né? E, portanto, um tema dentro da responsabilidade das pessoas jurídicas é o tema da desconsideração da personalidade jurídica. Já vou adiantando aos senhores. Isso não significa que quando há a desconsideração da personalidade jurídica, ela é dissolvida, liquidada e extinta. Isso é falso. A desconsideração ela é pontual só para que seja cumprida uma determinada obrigação. Melhor, satisfeita uma determinada obrigação. Então, ela é momentânea. Ela não extingue, desconsidera. A gente tem a expressão, né? Essa impressão. Ela vai ser extinta. Não, ela é pontual. Ela é pontual. Então, eu tenho o quê? Eu tenho desvio, eu tenho confusão. Quem vai requerer? Vai haver um requerimento. Requerimento. De quem é o requerimento? O requerimento pode ser tanto do juiz, da parte interessada, ou do MP. E esse requerimento é dirigido a quem? Ao juiz. É dirigida ao juiz. É requerimento da parte. E o que o juiz vai decidir? Que o efeito das obrigações seja estendido aos bens particulares. Ele vai decidir algo. Que o efeito das obrigações seja estendido, seja o efeito de obrigações seja estendido
seja estendido. O efeito de obrigações seja estendido. O efeito de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos sócios, bens particulares, sócios, administradores. Ok. Então, o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio ou pela confusão patrimonial, pelo desvio. O abuso da personalidade, em caso de abuso, vai haver um requerimento, e esse requerimento é da parte ou do Ministério Público, dirigido ao juiz. E o que se pede neste requerimento? Em caso de abuso de personalidade, havendo este requerimento, pede-se que determinados efeitos, o efeito de determinadas e certas relações de obrigações sejam estendidos, o efeito seja estendido dessas obrigações aos bens particulares. O efeito das obrigações seja estendido aos bens particulares. Vamos lá. Nós sabemos que a sociedade ela só adquire personalidade, né, com o registro no órgão competente, né? Se for um cartório, se for uma sociedade simples ou junta comercial. Então, no 985 nós temos aqui no Código que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Com a inscrição do ato constitutivo. As sociedades de advogado são sociedades simples, correto? A sociedade de advogado com uma pessoa é a sociedade unipessoal de advogados. Então, nós temos uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal de advogados. A sociedade simples do advogado, ela vai ter a inscrição dela no registro público, no registro público, registro civil das pessoas jurídicas? Não, ela não terá. Ela não terá porque será feito da sociedade do advogado na OAB. Essa é a primeira colocação. Não é feita em cartório. Já as cooperativas são sociedades simples e elas vão ser inscritas na junta, né? Elas se registram na junta comercial. Eu tinha uma... Quero ver se eu acho aqui uma planilha que eu tinha. Não é isso. Essa aqui não é essa. Essa. Não estou achando aqui uma classificação. Essa. Enfim, depois eu passo um quadro com vocês, com cada uma onde que vai ser feito, onde vai ser praticado o ato, correto? Mas vocês vão ter assim, simples RCPJ, não tem problema. Simples RCPJ. Se for empresária,
vocês vão fazer a inscrição no registro próprio, né? Que é na junta comercial empresária. Então, a exceção vai ser a simples advogado, que vai ser na OAB, e a simples cooperativa, que vai ser na junta comercial também. Então, se não há registro do ato constitutivo, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a existência, mas não reconhece a personalidade, correto? Como reconhece a existência? Sim, ela existe, só que ela não tem personalidade jurídica. A sociedade em comum, ela existe, ela não tem personalidade jurídica. No início, se o início da personalidade jurídica se dá com o registro, então o início da sociedade, início com o registro. O início é com o registro. O término da sociedade. Dissolução, que compreende duas situações. Dissolução. Liquidação e extinção. Liquidação e extinção. Cadê as minhas anotações? Consideração, artigo 10, 24. Voltamos lá para a nossa parte, hein? Da nossa parte geral. 1024. Relação de terceiro está fazendo essa situação. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar sobre 2 pontos aqui, nós já vamos terminando a nossa aula, tá? Nós vamos falar, isso aqui é muito importante, mas esse texto aqui desse nosso livro que nós estamos adotando, ele é ótimo, ele é prático e é um texto assim, clássico, né? Toda prova discursiva, eles adoram pedir um tema desses. Ô Lorena, muito obrigado. O estatuto, nós temos os estatutos, são as associações, obrigado, Lorena. As organizações religiosas, as fundações, e é no RCPJ. O contrato social também vai ser registrado no RCPJ, da sociedade simples. Nas juntas comerciais, nós vamos ter o contrato social das sociedades empresárias e os estatutos das cooperativas e das sociedades anônimas. Necessidade do cadastro após o registro dos partidos políticos no TSE e dos sindicatos no Ministério do Trabalho. E, por exemplo, a sociedade de advogados, contrato social, vai ser no órgão de classe. Isso é ótimo. Onde eu levo o estatuto da associação? No RCPJ. Onde eu levo o estatuto da organização religiosa? No RCPJ. Onde eu levo o estatuto da fundação de direito privado? No RCPJ. Onde eu levo o contrato da sociedade simples? RCPJ. E na junta comercial, o contrato social da sociedade empresária, o estatuto da cooperativa da sociedade anônima. Isso aqui é extremamente importante, esse quadro. A necessidade de cadastro após o registro. Após o registro do partido político, eu vou cadastrá-lo no TSE. Após o registro do sindicato, eu vou cadastrá-lo no Ministério do Trabalho. Nos órgãos de classe, Sociedade de Advogados, OAB. Muito obrigado, Lorena. Agora, nós vamos falar só mais uma questão. E aí vocês vão ler essa parte. E eu vou falar sobre... Só fazer mais uma chave.
Desconsideração da pessoa. A desconsideração da pessoa. Nós temos duas hipóteses. Nós temos o artigo 50 do Código Civil, que alberga, agasalha, adota a teoria maior. A teoria maior. O que significa adotar a teoria maior? Significa adotar, dizer que para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, é imprescindível haver o abuso consubstanciado em quê? No desvio e na confusão. Mediante um requerimento de quem? Da parte do Ministério Público a quem? Ao juiz. Desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos, então, a previsão no artigo 50. E nós temos também a previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, especificamente parágrafo 5º. Artigo 28, parágrafo 5º, Código de Defesa do Consumidor, que adota a teoria menor. Adotar a teoria menor significa dizer o quê? Simplesmente significa dizer que, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, basta o mero prejuízo. Mero prejuízo. Mero prejuízo. Qual a legislação que é maior? É o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor? O Código Civil é maior, é muito maior. Se o Código Civil é maior, a teoria que o Código Civil adota é a teoria maior. A teoria maior está esculpida no artigo 50. Qual que é a legislação menor? A legislação menor é o artigo 28 do CDC. A teoria adotada, esculpida pelo artigo 28, parágrafo 5º do CDC, é a teoria menor. Portanto, se no artigo 50, teoria maior, é indispensável o abuso, no artigo 28, parágrafo 5º, teoria menor, basta o mero prejuízo. Mero prejuízo. Mero prejuízo. Desconsideração. Mero prejuízo. Teoria menor, teoria maior. Essa teoria maior é indispensável o abuso. O abuso. Dissolução irregular é abuso. Dissolução irregular não é abuso. Portanto, o fato de a pessoa ter se dissolvido de maneira irregular não autoriza a desconsideração da personalidade. É até estranho falar isso, né? Não autoriza adotarmos a teoria maior, não autoriza considerarmos ter havido abuso. Dissolução irregular não é abuso. E quais são os efeitos? Vocês se lembram que os efeitos se estenderiam aos bens dos administradores e dos sócios? Sim, mas esses efeitos, eles são apenas de uma determinada relação concreta, e também se estenderá aos sócios que forem beneficiados.
E o que é, se eu tenho desconsideração da personalidade jurídica, o que é a desconsideração inversa? Outra situação, desconsideração inversa. Desconsideração inversa é aquela situação, por exemplo, autorizada. A desconsideração inversa, ela é autorizada pelo enunciado 283 das jornadas de direito civil do CJF. Súmula, enunciado 283, jornadas de direito civil, CJF. Tem disposições interessantes, e essas disposições são importantes no CPC, são os incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, previstas no 133 a 137. Mas vamos adiante. Nós temos a sociedade nacional, a sociedade cooperativa. Então, tá. Vamos parar por aqui. Eu vou tirar uma foto. 133 a 137. E eu vou falar o seguinte para vocês. Vocês viram como vai ficar mais fácil agora? A gente vai tirar a sociedade simples, a gente vai tirar a sociedade limitada. E a gente estuda as outras. Correto? Então, alguém quer fazer alguma consideração? Mário? Gostaria de fazer alguma consideração? Fernanda? Ok. Então, até daqui a pouco, às 19 horas. Lorena? Alguma coisa? Tá bom. Então, Érica... Às 19 horas. Daqui a pouco. Tchau. Tchau, gente. Fernanda? Oi? Mas às 19 horas, hoje, agora, são questões, né? São. Ah, tá. Então eu não vou assistir mais agora, tá? Eu não vou assistir. Questões do quê, professor, que o senhor está dando? Essas questões de empresarial. Seria muito bom você assistir essa aula. Mas, professor, eu não estou tendo tempo de estudar aquela parte. Na verdade é o seguinte, deixa eu parar aqui para vocês a gravação, porque